Qual a diferença entre alma, psique e ânima ou ânimos? Qual a diferença? A gente escuta esses termos quando a gente está lendo a obra do Jung, está estudando Jung, e a gente às vezes acaba confundindo, né, falando ali, usando um termo como sinônimo de outro e assim por diante, acaba criando toda uma mistura. Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai tentar diferenciar cada um desses termos, explicar um pouco sobre cada um deles, para que a gente tenha uma noção do que é que eles significam de forma isolada. A gente, quando for se comunicar, quando for ensinar ou falar, etc., escrever, a gente possa falar com mais clareza, ter um maior entendimento do que é que a gente está falando, se referindo, desculpa. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela psique, né, que é mais fácil de explicar. Bom, a psique, quando Jung fala de psique, ele está se referindo a uma totalidade, ao todo daquela pessoa, daquele ser, etc. Então, quando a gente fala de totalidade, a gente se refere a todos os opostos que englobam aquele sujeito, que constituem aquele organismo. Logo, a gente vai falar de uma consciência e de inconsciente. A psique, na psique, subentende consciência e inconsciente. Na psique, subentende uma outra dicotomia que eu gosto de trazer, que eu vejo pouco sendo explorada, que é a dicotomia entre algo mais espiritual, metafísico, e algo mais físico, corporal, o próprio corpo, a materialidade daquela pessoa. Bom, então todas as dicotomias, elas estão ali existindo, coexistindo dentro do que a gente chamaria de psique. A psique é uma totalidade, né? Bom, e aí a gente abre um parênteses. Bom, então a psique seria sinônimo do si mesmo, que é o self, a totalidade também? Isso é uma boa pergunta que a gente pode fazer, tentar responder em um outro vídeo. Bom, vamos agora para a alma. Eu falei de psique. E o que seria a alma? O Jung, em tipos psicológicos, ele tenta deixar, ele define, deixa claro que é diferente, existe uma diferença entre alma e psique. Elas são diferentes. Ele deixa isso muito claro. E vamos tentar entender então qual é a diferença. O que é que ele fala quando ele explica sobre a psique e sobre a alma. Enquanto a psique é a totalidade, é o todo, engloba consciência, inconsciente, todos os opostos, todas as polaridades, na alma ele vai colocar, né, que é como se fosse um complexo. Na verdade, ele é um complexo de funções que agem de forma um tanto autônoma, que auxilia nesse diálogo com os processos internos, os processos inconscientes também. A alma, ela cria uma ponte entre o eu, que está na consciência, e o inconsciente coletivo. Então a alma, ela é essa ponte, ela cria essa ponte. É como se fosse, ele também deixa isso, né, escrito, que é como se fosse uma personalidade interna daquele sujeito. Então é uma outra forma da gente entender a alma. E aí quando a gente vai para a ânima, eu estou falando de ânima, mas pode ser o ânimos também, né? Vou ficar falando ânima porque é mais... Não ficar só falando ânima e ânimos, vou ficar falando de ânima, você entende que eu estou falando também do ânimos. Bom, e a ânima, ela então vai ser algo que meio que adjetiva essa alma, que caracteriza essa alma. A ânima é uma alma, ela não é uma psique. A ânima é uma alma. O Jung, vou dar um parentezinho aqui, né? O Jung, quando ele fala de alguns complexos, inclusive ele fala de complexo da ânima, em alguns escritos, né? E ele fala que o complexo é como se fosse uma pequena psique, que tem autonomia própria. Ela age como se fosse uma outra psique dentro de uma psique maior, uma pequena psique. Então, é porque quando a gente fala de um conteúdo complexificado, né, um complexo, ele é um conjunto, um emaranhado de outros conteúdos, né? Então, de certa maneira, é como se fosse uma psique que a gente tem vários conteúdos integrando, constituindo essa psique. Então, a ânima ou ânimos
dar características a essa alma. A alma seria um conceito mais geral, dessa personalidade interna, disso que dialoga, que cria uma ponte de diálogo entre o eu e o inconsciente e assim por diante. Então, a ânima, o ânimos, vai dar uma característica a essa alma. Então, a ânima e o ânimos é uma alma, seria uma alma, um tipo de alma, e a alma não seria uma psique, mas ela está dentro da psique. Logo, a ânima e o ânimos também está dentro da psique. Eles não são psiques, né? São coisas que estão dentro dessa psique, que é um conjunto maior. E que características são essas que a ânima e o ânimos oferecem para essa alma? Bom, como a gente acho que vocês já estão aí, né, com a cabeça, né, já é batata esse assunto para vocês, né, de que a ânima representaria ali um aspecto feminino e o ânimos um aspecto masculino. Isso é o que geralmente a gente escuta falar, lê, escuta nas aulas e assim por diante. Assiste aqui no YouTube outras pessoas falando e assim vai. Isso é interessante, tudo bem, mas eu gosto de aprofundar um pouco mais essas ideias, porque quando a gente fala de masculino e feminino, fica uma coisa um pouco ainda meio que... como é que eu poderia falar? Fica como se fosse mais uma coisa não tão específica, algo mais geral, né? O que seria um homem? Ou, na verdade, nem homem, né, o termo, mas o que seria um masculino? O que seria um feminino? E aí a gente vai tentar deixar isso um pouco mais, não vou dizer claro, mas um pouco mais detalhado, específico, com outros termos que o Jung utiliza, que é a ideia de eros e logos. Então, a ânima, ela teria uma característica de eros, de relação, voltada para relações, criar laço, integrações, processo de integrações. O eros é ele gera apaixonamentos. O eros, ele vai fazer essas ligações para gerar apaixonamentos. E apaixonamentos aqui eu estou me referindo a você se conectar com o outro. E nessa conexão eu me perco no outro e o outro também se perde em mim. Então há um apaixonamento, há uma entrega. E nessa entrega, eu me entrego para o outro se entrega para mim, eu acabo também me perdendo, eu estou confuso, eu estou fundido com o outro. Isso é movimento de eros, isso são movimentos do eros, que é também movimentos da ânima. Está voltado para todo esse campo relacional, de integração, de afeto também, né? Na relação a gente é afetado pelo outro, a gente só consegue criar laço, a gente só consegue se apaixonar, fazer esse processo de unificação com o outro, se a gente for afetado por esse outro. E o ânimos seria um movimento contrário ao da ânima, seria o movimento do logos, da razão, da análise. A análise, se você for olhar a etimologia da palavra, ela se refere a algo que está se dividindo, que você está separando, analisando, né? Você está separando para observar as partes. Enquanto que a ânima integra, o ânimos desintegra, analisa, corta, ele faz cortes. É um processo diferente. Então é um processo também contrário ao do apaixonamento. Então quando o sujeito está ali no apaixonamento entregue, a saída para essa não perdição é pelo logos, pela razão, pelo ânimos. Bom, e aí é o movimento contrário, o movimento do logos, né, o movimento do ânimos. Não seria então de apaixonamento, mas sim de separação, distinção. Eu consigo então me distinguir do outro, eu consigo separar-me do outro, eu consigo... E aí tudo em excesso vai gerar também algum tipo de patologia. Se eu tenho um apaixonamento em excesso, eu vou me tornar essa paixão, inclusive patos, né, a palavra paixão vem de patos, que é o mesmo radical para patologia, doença e etc. Então é aquela paixão doentia, em que eu estou perdido no outro, o outro também está perdido em mim, e aí eu não sei onde é que eu estou, quem sou eu, né? Há uma perdição total. Já no logos, já que o movimento é de separação, não há tanta
Não há essa perdição, você não fica perdido, mas você fica também isolado. Você fica mais egocentrizado, você fica mais narcisista. E aí é um movimento também de ódio, né? Enquanto que a ânima é de amor e paixão, o logos, o ânimos também em excesso, ou poderíamos pensar numa a substância, né, que seria o átomo do ânimos, seria um átomo de ódio. Não quer dizer que seja o ódio como a gente vê na televisão, nos noticiários, na violência, nas guerras, mas em pequena quantidade, né? Um ódio que quer dizer essa separação do outro, mas só que em grande quantidade eu vou ter aquele ódio em que eu quero destruir o outro. Há uma destrutibilidade em relação ao outro. Eu odeio aquela pessoa e aí onde as pessoas, né, realizam atos de vingança e outras coisas mais, que acho que não caberia falar aqui no YouTube. Bom, então tudo isso é movido pelo ânimos, né? Essa força de separação. Se eu estou unificado com o outro, obviamente eu não vou querer destruí-lo. Eu vou querer me unir a ele, porque ele também faz parte de mim, eu vou querer amá-lo, né? Porque ele também faz parte de mim, eu também faço parte dele. Não há essa... Aí, se houver um excesso, obviamente, conscientemente desse apaixonamento, inconscientemente vai haver também um ódio na mesma intensidade, porque esses dois, esse casal, né, eles estão operando ali em conjunto. Bom, pessoal, acabei fazendo aí um vídeo só, um vídeo dentro de outro vídeo, né, só sobre a ânima e o ânimos, mas para a gente pensar a característica que essa alma vai ter, né, se essa persona, e aí eu entro no outro assunto, né, que eu acabei jogando aqui. A ânima, o ânimos, essa alma, ela vai compensar a máscara desse sujeito, essa persona. Então, se essa persona for uma persona bastante masculina, essa alma vai ser na mesma intensidade também bastante feminina. E vice-versa. Então, o que vai dar o tom da caracterização dessa alma vai ser também, vai estar conectado, ligado também a como que está caracterizado essa persona. Essa máscara social, que é uma das coisas que a gente constrói lá no nosso desenvolvimento. A gente está ali começando a se adaptar às nossas realidades. Bom, vamos deixar agora resumido, né, o que a gente estudou aqui nesse vídeo, a diferença então entre a psique, a alma e a ânima e o ânimos. Na psique a gente tem a totalidade, que englobaria todos os opostos, tudo que há naquele ser. Na alma, a gente tem essa ponte que conecta a gente a esse inconsciente coletivo, conecta o eu a seu inconsciente, estaria aí seria a característica dessa alma, como também uma personalidade interna que tem características próprias. E a ânima ou ânimos, que daria aí o caráter dessa alma. Qual é o tipo de alma, digamos assim, que essa pessoa tem, né? Bom, pessoal, então é isso. Acho que ficou agora bem claro, bem resumido. Vou fazer um convite aqui para vocês. Estou aí com as vagas abertas no Território Jung. É um curso meio que, vou dizer completo, né? Mas um curso que busca essa completude no ensinamento do Jung, desde a questão da iniciação mesmo aos conceitos, a ideias básicas, até a gente adentrar a clínica, o manejo clínico, como que funciona a psicoterapia junguiana. Então, se você quer aprender do zero a essa temática mais avançada, a partir de um olhar analógico, né, um olhar mais por meio da analogia de você estar explorando um território desconhecido, que é tanto a teoria do Jung quanto é nossa alma, nossa psique, nosso inconsciente. Bom, convido vocês para conhecer o Território Jung. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, deixar aqui na descrição o linkzinho aí para você entrar em contato comigo para conhecer mais sobre o Território Jung e quem sabe fazer sua inscrição. O linkzinho aí você vai falar comigo lá na conversa, eu te explico mais, te passo mais informações, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.